alegria no meu coração de lhes cumprimentar com a paz do Senhor. Que esta paz invada o seu coração nessa noite de uma forma profunda. E que ao mesmo tempo em que essa paz refrigere a sua alma, o fogo do Espírito de Deus comece a fluir sobre a sua vida. E nós, esta noite, rendamos a Deus, entreguemos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto racional. Nós estamos na nossa campanha de 12 por 12. Hoje é o mês de abril. E eu quero, nesse interim, nesse momento, agradecer a Deus pela vida em que Ele nos dá de estarmos aqui. Isso é um privilégio que Deus nos deu, de estarmos na sua presença essa noite, de podermos sentir o fluido doce Espírito de Deus sobre nós, de poder respirarmos os céus essa noite, sentindo a graça renovadora do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Ter o privilégio de ouvir louvores, de entoar louvores a Deus e de ouvir a sua palavra. E minha oração essa noite é que Deus fale conosco, começando por mim, começando pela minha vida. Eu quero fazer uso do tema do nosso ano da transformação. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, o capítulo de número 12, os versículos 1 e 2 da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. E agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Agradecer a Deus por você estar aqui. Eu quero deixar expresso o meu sentimento de gratidão a Deus por estar aqui essa noite. A inefável e inerrante palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, guarde bem essa palavra, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença e esta é a tua igreja. Eu estou manejando a sua palavra e tudo o que acontece aqui é para a honra e a glória exclusiva do seu nome. Portanto, Senhor, nos dá a tua palavra esta noite. Fala conosco, tem misericórdia das nossas vidas. Não conseguimos viver, não conseguimos existir se não for o sopro da tua graça sobre nós e a tua palavra fluindo sobre as nossas vidas. Nos dá a tua palavra esta noite. E mais do que isso, ajuda a nossa mente pequena a entender os mistérios da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A carta aos Romanos, se eu tivesse que classificar as cartas paulinas, eu diria que a carta aos Romanos é a obra-prima de Paulo. Não é por acaso, e na Bíblia nada é por acaso, que Agostinho se converteu lendo este livro, que Lutero se converteu lendo este livro ou esta epístola aos Romanos, que John Wesley se converteu lendo esta epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos, ela sintetiza o melhor da doutrina de Paulo, ou melhor falando, Paulo ali sistematiza de uma forma muito clara a sua pregação e o que ele queria fazer com a sua pregação.
O capítulo de número 12 desta epístola é de fato um dos capítulos mais intrigantes, porque, segundo alguns comentaristas, os versículos 1 e 2 são os versículos que mais contêm conteúdo, são os versículos que mais contêm esta infinidade de sabedoria que Deus derramava na cabeça de Paulo. É claro que eu não sou ingênuo para querer discorrer aqui ou fechar o assunto dos 2 versículos com vocês, até porque John Piper, numa série que ele pregou sobre a epístola aos Romanos, ele levou 6 pregações para falar apenas do versículo 1 e do versículo 2, e quem sou eu para discorrer sobre esses versículos? Mas eu gostaria de, junto com você, com a graça do Espírito Santo, porque assim como Deus usa grandes homens, Deus usa os pequenos também, e eu estou aqui em cima nesta confiança de que Deus vai me dar graça e vai me usar aqui como Ele tem usado o pastor Saulo, como Ele tem usado o pastor Márcio, como Ele usa o pastor Antônio, como Ele usa os outros pastores desta casa. Eu tenho fé em Deus que Deus vai me ajudar essa noite. Era o ano 57 da era cristã. Paulo já havia gastado mais de 15 anos, entre 15 a 18 anos, pregando o evangelho ali no entorno do Mar Egeu. Era o final da sua 3ª viagem missionária. Paulo havia partido de Éfeso e agora, cumprindo a promessa que havia feito, ele estava em Corinto, na casa de seu amigo Gaio, e ele estava ali fortalecendo as igrejas, e ele tinha uma visão, uma missão, que era levar à igreja, aos cristãos da Judéia, a oferta que ele tinha recolhido entre as igrejas que ele havia fundado, naquele entorno do Mar Egeu. E ele então vai levar esta oferta aos judeus, aos crentes judeus da Judéia, para ajudá-los, pois estavam passando grandíssima necessidade. Mas enquanto ele está ali em Corinto, na verdade, quando ele vem partindo de Éfeso e ele vai para Corinto, ele tem uma visão, e um desejo no seu coração brota. Paulo era testemunha nessas suas viagens missionárias e nos seus anos de serviço para o evangelho, que praticamente todas as igrejas do Império Romano Oriental haviam sido, todas as cidades, as grandes cidades do Império Romano Oriental haviam sido agraciadas com o estabelecimento de igrejas ali, muitas delas fundadas pelo próprio apóstolo Paulo. E Paulo então alça os seus olhos e observa que a banda ocidental do Império Romano ainda não está alcançada. E mais especificamente, ele tem o desejo no seu coração de levar o evangelho até a Espanha. Então ele planeja no seu coração descer a Jerusalém, levar as ofertas que ele recolhera e, partindo dali de Jerusalém, ir até Roma, para de Roma chegar à Espanha e anunciar o evangelho na parte ocidente do Império Romano. Ele sabe que ele precisa do apoio financeiro, e aqui é o nosso alerta como igreja, as obras missionárias que nós temos. É por isso que nós enfatizamos aqui, porque missões não se faz infelizmente com areia nem com vento, precisa de dinheiro, mas nós já temos o dinheiro, porque o Deus que nós servimos é dono do ouro e da prata, e Ele toca no seu coração com generosidade, com graça, com alegria, e você de bom coração entende o propósito da obra missionária, que é a força motriz da igreja, e é a única razão pelo qual nós ainda estamos aqui. Então você abre o seu coração com generosidade. Alguém lá fora não entende, mas você sabe que à medida em que você abençoa a obra de Deus, Deus abençoa a tua casa com fartura e prosperidade, porque Deus não deve nada a ninguém. E Paulo sabe que ele precisa de uma igreja para sustentá-lo, e a igreja,
cuja localização geográfica mais privilegia o momento é a igreja de Roma, que está às portas da banda do Ocidente, por meio do qual ele tenta, ou ele quer estabelecer ali a sua base missionária para alcançar todos os países circunvizinhos. Entretanto, Paulo tem algumas dificuldades. Ele luta contra algumas pessoas que o perseguem rotineiramente. Um grupo de ativistas judaizantes, que por onde Paulo passa o difamam, e a estratégia deles é simples. Quando Paulo vai a uma igreja, estabelece numa cidade uma igreja, e Paulo deixa para implantar a igreja em um outro lugar, eles então vêm e começam a perturbar os crentes que ali ficaram novos convertidos, com ideias deturpadas sobre Paulo, acusando Paulo de várias coisas, dentre elas, de, por exemplo, não ser um judeu legítimo, pois Paulo havia nascido em Tarso, apesar de ser filho de judeus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Paulo então é acusado de não ser judeu, porque nasce fora de Jerusalém. Depois eles também o acusam de ser alguém que não conhece as leis judaicas, porque ele diz que o templo vai ser destruído, ele diz que a circuncisão, que é o sinal que Deus havia dado ao povo judeu, de nada vale, para nada serve. E eles então começam a perseguir Paulo com isso. Ora, Paulo sabia, pois ele mesmo não havia fundado a igreja de Roma, e segundo alguns historiadores, a igreja de Roma é fundada pelas testemunhas do acontecido em Pentecostes, que agora retornam para Roma, e também não foi Pedro, porque Pedro no Pentecostes fica em Jerusalém, e ele então, essas testemunhas retornam e funda ali em Roma uma comunidade. Paulo sabia que estas ofensas e acusações também chegariam à igreja de Roma. E ele então, em Corinto, com a ajuda de Tércio, escreve a carta que nós temos em nossa mão hoje, a epístola de Paulo aos Romanos. E o seu propósito é simples. Paulo quer explicar a sua pregação. Paulo quer demonstrar e provar que a sua pregação é a pregação bíblica, é a pregação dos apóstolos, é a pregação do evangelho cristalino. Paulo também quer esclarecer os propósitos da sua viagem missionária. Afinal de contas, nenhuma igreja em sã consciência envia um missionário que não tenha conhecimento bíblico para pregar o evangelho cristalino e também não tenha uma clareza na sua visão e obra missionária. E Paulo então quer explicar isso à igreja. Ele leva 11 capítulos, do 1 ao 11, do 1º ao 11º, para explicar a sua doutrina. Para que os irmãos tenham uma ideia, os 3 primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele trata da perdição de todos os homens e a necessidade de se converterem a Cristo. No capítulo 1, então, ele fala sobre os gentios, como os gentios estão perdidos. No capítulo 2, ele fala que não apenas os gentios, mas também os judeus estão perdidos. Que o privilégio de serem semente de Abraão, de virem da descendência de Abraão, não os isenta de aceitarem a Jesus como Salvador, porque o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus de Nazaré. No capítulo 3, ele abrange ainda mais o seu pensamento, dizendo que não apenas os gentios, não apenas os judeus, mas
Todos nós estamos perdidos se não tivermos a Cristo. Você observa o que ele diz no capítulo 3, no versículos 23, 24 e 25, quando ele diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele abrange o seu pensamento, expondo do capítulo 1 ao 3, que todos os homens estão perdidos. Daí no capítulo 4 e 5, ele fala da justificação através da fé no Messias, de como esses perdidos agora são justificados através da sua fé no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Capítulo 4, ele usa dois expoentes do judaísmo, Davi e Abraão, para falar que estes são salvos não pelas suas obras ou pela a lei, mas que eles foram salvos pela sua fé no Messias. A fé justifica o homem. A razão pelo qual você está sentado aí, a razão pelo qual você tem paz hoje, é porque um dia este evangelho foi apresentado para você, seja de que forma foi, se foi de uma forma sofisticada, se foi de uma forma simples, se foi por um doutor, se foi por alguém letrado, não importa. O que importa é que eu creio no que este homem de Deus diz, que a menor porção do evangelho é suficiente para salvar o pior dos pecadores. Este evangelho lhe foi apresentado, você creu, e pela sua fé em Cristo Jesus, você foi justificado. Daí no capítulo de número 5, ele então compara Adão a Cristo, e ele mostra os efeitos da justificação mediante a fé. No capítulo 6 ao 8, então vai tratar da santificação, e ele vai dizer que agora, uma vez estes que eram pecadores perdidos, e que agora são justificados mediante a sua fé no sacrifício do Filho de Deus na cruz, são agora por ele santificados para viverem nesse mundo como filhos de Deus. E aí no capítulo 6 ele vai tratar da libertação do pecado, como somos libertos das amarras do pecado. E ainda que por algum acidente nós incorramos em pecados novamente, a graça de Deus é suficiente para superabundar aonde abundou o pecado. A graça de Deus será sempre suficiente, será sempre maior que os nossos erros. Isso não nos dá direito, ou não nos faz pensar que por causa disso nós podemos cometer pecados. Pelo contrário, isso ainda mais nos constrange a vivermos uma vida digna, uma vida cheia da presença e do Espírito de Deus, para que por meio disso o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Daí então, no capítulo 7, ele trata da libertação da lei, e a razão pelo qual estamos aqui é essa: nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça do Evangelho de Deus. A lei só passa nos nossos olhos, a lei só mostra na nossa cara que nós não somos bons o suficiente para, por meio dos nossos próprios esforços, conseguirmos alguma coisa. É por isso que Cristo veio e morreu na cruz, e é por isso que Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque nós só conseguimos por causa dEle. No capítulo 8 ele trata da vida no Espírito, da importância de não vivermos segundo a carne, da importância de vivermos segundo o Espírito. No capítulo de 9 a 10 ele vai falar da história de Israel no plano da salvação, e em como Deus traz os gentios, enxerta eles na videira, para que a salvação seja exposta não somente aos judeus, mas que ela seja ampliada para nós também. Você tem o capítulo 12 a 14, que é o nosso tema hoje,
que ele vai falar da transformação e da necessidade de se viver como um verdadeiro cristão. Mas para que tenhamos uma abrangência maior, no capítulo 15, eu já volto para o capítulo 12, ele expõe detalhadamente, Paulo vai expor detalhadamente, como ele fará a sua viagem missionária. E no capítulo 16, ele então quer provar para a igreja que ele não é nenhum forasteiro, que ele é alguém sério. E ele então começa a saudar, a cumprimentar os cristãos de Roma que ele conheciam e que conheciam ele de algum lugar. E ele vai dar uma lista enorme de cooperadores. Mas o nosso ponto focal é o capítulo de número 12. A palavra do Senhor, na boca de Paulo, ou nas mãos de Paulo escrevendo, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu queria te trazer para fazermos uma pequena exegese. E se Deus me der graça para pregoar a sua palavra, e você conseguir entender aquilo que eu entendi desse texto, nós vamos sair daqui pulando na presença de Deus. Nós vamos sair daqui exultando na presença de Deus, cheios da graça, da glória e da unção do Espírito de Deus. Este texto ganha um sentido mais abrangente quando você o expõe às suas línguas originais. Quando Paulo diz eu rogo-vos, ele usa a palavra parakalou, que significa do fundo da minha alma, das minhas entranhas, do meu mais fervoroso pedido, eu quero pedir alguma coisa a vocês. Paulo não está sugerindo, Paulo não está dando uma ideia, Paulo está rogando como se a vida deles dependesse disso. E do quê? Quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Oikitkomos é o nome que se dá, é o termo que se dá à compaixão. É usado uma vez só em toda a Escritura Sagrada e é usada neste versículo. Significa compaixão visceral. É um termo usado para descrever os profundos sentimentos de Deus para com o homem. O que Paulo está dizendo é: assim como Deus te ama, assim como Deus te quer, da mesma forma como Deus fez tudo para te trazer, do mesmo jeito como Deus te trouxe e te resgatou e te trouxe aqui, com a mesma paixão, com o mesmo fervor, do fundo da minha alma, eu te rogo, eu te peço, eu te imploro. Eu te imploro, eu rogo que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra apresentar, parasteme, é a mesma, é o correspondente da palavra hebraica olá, que significa entregar em sacrifício. O sentido da palavra é quando você vai até o sumo sacerdote, ou ao sacerdote, e você entrega a ele a sua oferta. E na medida em que ele pega, no momento em que o sacerdote pega aquela oferta, você não pode mais tomá-la, você não pode mais segurá-la, você não te pertence mais, você entregou e é um ato definitivo que não pode mais ser desfeito. Paulo está rogando do fundo da sua alma que você entregue a sua vida em definitivo para Deus, que você entregue sem reservas, que você vá, mergulhe, entregue a Ele
a sua vida. Sem reservas. Não é aquele, eu vou entregar esse problema para Deus, mas quando eu estiver melhor eu tomo dele e faço do meu jeito. Eu vou entregar a minha casa para Deus, mas quando eu estiver bem financeiramente, então eu tomo e faço da minha casa o que eu quiser, porque quem comprou fui eu. É entregar sem reserva, é entregar definitivamente, é dizer, é do Senhor, e eu não tenho mais nada com isso, porque quem manda é Ele. É uma entrega em sacrifício total. Apresente o seu corpo em sacrifício. De que sacrifício é esse que ele está falando? No Antigo Testamento, perceba que Paulo está usando a linguagem do Antigo Testamento para falar com os judeus. Então ele fala de apresentar, ele fala de sacrifício, são linguagens que os judeus entendem. Mas esse sacrifício tem uma diferença fundamental para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você trazia o sacrifício. No Antigo Testamento você entregava o sacrifício. No Novo Testamento você é o sacrifício. No Antigo Testamento, para haver sacrifício completo, tinha que ter morte. O cordeiro tinha que morrer. No Novo Testamento, para haver sacrifício completo, tem que ter vida. Você não precisa mais morrer, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu na cruz do Calvário, uma vez por todas. O sacrifício dele foi suficiente, e você agora se apresenta a Deus em vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você então se apresenta a Deus como um sacrifício vivo. Você não traz mais nada. Não tem mais que haver morte. Você tem que se apresentar a Ele como sacrifício. Você é o sacrifício. Santo. Por que santo? A palavra santo ali significa aquilo que vem da natureza divina do Senhor. E nós sabemos que nós somos pó e cinza, pecadores, falhos. Mas o pastor já pregou aqui sobre a santidade posicional. E eu ouvi isso. Sabe o que é isso? É que você é santo não porque você faz coisas boas. Você é santo porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Porque Jesus te santificou. Porque Jesus te lavou com sangue precioso que foi vertido lá na cruz por você. Vivo. Porque no Novo Testamento você é o sacrifício, você precisa estar vivo. São os vivos que louvam a Deus. É por isso que Ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz que aonde o seu povo se reúne, o Senhor está presente. Deus está aqui, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu sei que Ele já está falando com você. Eu sei que o seu coração já está cheio da presença dEle. E eu sei que daqui a pouco Deus vai começar a te encher de uma forma sobrenatural. E você vai ser cheio do Espírito Santo. E vai começar a falar em outras línguas. Porque foi dom dado a nós por Deus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas o mais importante aqui é o que ele chama de culto racional. Há quem pense que quando ele fala culto racional, ele está se referindo à relação razão-emoção. Então há quem pensa que no culto você tem que estar sisudo, sério, sem olhar para os lados, que você não pode encher o teu coração de alegria e chorar na presença de Deus, ou que talvez você não possa sentir as mágoas que você está carregando e derramar essas mágoas na presença de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. O termo que ele usa é logiquem latreia, latreia de worship, de adoração, e logiquem de lógicos, de coerente. O que ele está falando de razão ali, ele está falando na verdade de coerência. Coerência então é a característica daquilo que tem lógica e coesão, que tem uniformidade, que pode ser definido como uma sequência de ações que tem um sentido geral e lógico, que não haja contradição ou dúvidas.
Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que da mesma forma como você entrega-se em sacrifício vivo, quando os nossos irmãos sobem aqui para louvar ao Senhor, com a mesma coerência, com a mesma lógica, quando você está no trânsito e é difícil, você também vai se oferecer em sacrifício vivo, você vai manter a coerência na sua conduta. Da mesma forma, quando você vem aqui para a igreja e você é santo, glória a Deus, aleluia, e você é cheio do Espírito Santo, e eu falo como um pecador também, da mesma forma você tem que manter a coerência, a mesma santidade, a mesma conduta, o mesmo sacrifício, quando você está lá fora e ninguém está por perto de você. O que Paulo está dizendo é que do mesmo jeito que você é na igreja, você tem que ser em casa. Do mesmo jeito que você é na igreja, você tem que ser no seu colégio. Do mesmo jeito que você é na igreja, você tem que ser no seu trabalho. O que ele está dizendo é: em todo tempo ofereça um culto racional a Deus. Em todo tempo. Deixe que o povo saiba que você é crente, independente do environment, independente do ambiente ou independente das circunstâncias. Você continua crente, porque a salvação de Jesus Cristo foi completa na tua vida. O cristão não precisa ser sacrificado, porque Cristo já fez isso por ele. Cristo já experimentou a morte no altar do Calvário. E é por essa razão que nós somos o sacrifício vivo. É por essa razão que nós deixamos todas as coisas. É por essa razão que nós o servimos com alegria. É por essa razão que você entrou aqui cheio de problemas, mas quando você chega aqui, você sente a alegria do Espírito de Deus, porque não tem problema que barre a operação do Espírito de Deus na tua vida. É por isso que quando nós entramos aqui, nós largamos tudo. Quando nós temos contato com esse Salvador amado, todas as forças da nossa alma são direcionadas então para Ele. Nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos lavados, nós somos selados pelo Seu Espírito, e nós somos salvos e sentimos a alegria da salvação na nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que eu posso entender melhor o que o missionário americano do Wisconsin, Justus Henry Nelson, queria dizer quando compôs o hino 198 da harpa cristã. Quando ele dizia: levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação, deixei por ele tudo, os ídolos queimei, e ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo, está lá em Zacarias 10, que me protegerá, até que venha-me o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória o verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares. Para quem? Para mim, para você, para a pessoa que está do seu lado, para esta igreja, para os músicos. Ele é o escolhido dos milhares para nós. Deixar o versículo 2 para a próxima vez. Fique de pé em nome de Jesus.
como ministro do Evangelho, tendo a graça de Deus e respaldado pelos meus pastores, eu faço um clamor à igreja. Você ouviu a palavra de Deus, e eu acredito do fundo da minha alma que você não veio no domingo à noite aqui para bater ponto. Eu tenho certeza que você tinha mais coisas para fazer essa noite. E eu tenho certeza que Deus sabe por que você veio aqui essa noite. O clamor que eu faço a você é este: glória a Deus. Deus sabe por que você veio aqui. Deus sabe o que está no seu coração. Que tal se nós fizermos um sacrifício a Deus? Agora que você já sabe que você é o sacrifício, e que para ser sacrifício você tem que estar vivo, eu quero te desafiar a oferecer o seu melhor sacrifício a Deus essa noite. A oferecer a Deus aquilo que é devido a Ele: louvor. E à medida em que nós louvamos e exaltamos a Deus, o Senhor desce dos céus com o seu poder e a sua glória sobre nós. E eu sei que você já experimentou isso na sua vida. Eu já experimentei isso. Quantos fazem coro comigo e querem mais de Deus essa noite? Quantos acreditam que Deus pode curar a tua enfermidade em nome de Jesus? Vem aqui na frente no nome de Jesus. Vem aqui na frente rapidinho, vem aqui na frente. Deus pode curar a tua enfermidade hoje. O que eu estou pregando é a palavra de Deus. Esta palavra que eu estou pregando, não estou pregando no meu nome. Eu estou pregando no nome de Jesus. E eu estou pregando no nome de Jesus, não é para minha glória. Eu estou pregando no nome de Jesus para a glória dele. Eu não estou pregando para o meu povo, eu estou pregando para o povo dele. E Deus é poderoso para agir no meio do povo dele. Aquela sua causa impossível, no nome de Jesus, vem aqui pro meu lado esquerdo aqui, ó. Aquela tua causa impossível, aquela causa impossível que você tem, é impossível para você, mas jamais vai ser impossível para Jesus de Nazaré. Você ouviu esta mensagem, e no seu coração você sabe que precisa aceitar a Jesus como Salvador da tua vida. E eu me direciono a você essa noite, aos que estão aqui, e a você que nos ouve pela internet, nos assiste pela internet. Jesus marcou um encontro com você, e o dia é hoje. Há alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aonde está no nosso meio alguém que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Hoje é dia de salvação. Começou de manhã. Deus vai te transformar em sacrifício vivo. Deus vai transformar a tua casa. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai transformar os teus filhos. A graça de Deus vai estar sobre a tua casa. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus.